Tadá! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Calife e essa é mais uma aula de redação do auladê.com.br. Acessem, curtem as páginas, curtem Twitter, tem... O Aula D hoje em dia está globalizado, tem rede social, até tem gente de Camboja nos sentido, de Butão, os países aí que a gente não conhece estão nos assistindo. A Aula D vai dominar a internet, tá? E antes de dominar, eu quero que a gente preste atenção. Na nossa aula passada, a gente falou de coerência textual. Hoje a gente vai falar como melhorar nossa coerência, tá bom? Antes de falar sobre como melhorar a coerência por si só, vamos pensar no seguinte: a gente está fazendo um texto dissertativo argumentativo e eu quero saber o que é importante nesse texto, né? O que é importante nesse texto? Eu argumentar para tentar convencer ou persuadir quem está lendo do meu ponto de vista. É isso que eu tenho que fazer no texto dissertativo argumentativo. E olha aqui, ó, a argumentação deve estar em conformidade com a tese. Pega lá, vai no auladê.com.br e assiste o nosso vídeo A Tese de uma Redação. Vai explicar direitinho. E a conclusão deve estar em decorrência lógica da argumentação. A gente não vai ter coerência se eu não seguir os argumentos relacionados à tese e concluir também relacionado à tese. Então o nosso vídeo de hoje vai ser para falar exatamente disso. A coerência, ela não pode ser só de ideias dentro do parágrafo, mas também tem que ser de acordo com o meu planejamento da tese. Ficou vago? Não entendeu? Vem pra cá que eu vou explicar melhor. Vamos falar do sentido micro, na questão da frase, para depois ir na questão do parágrafo e depois, por si só, falar de todo o texto, como manter um texto coerente. Olha ali, ó. O pé de moleque engoliu a criança. Falamos isso na aula anterior, né? Como assim? Não faz sentido o pé de moleque engolir a criança. Vira o contrário, a criança engoliu o pé de moleque. Aí faz sentido. Na calçada vi um balde enorme. Fiquei em silêncio para saber o que aconteceria, né? Notem que aqui também não faz sentido. Todas essas frases não vão fazer sentido para quem está vendo, ó. O céu estava muito bonito, mas o azul anunciava fortes chuvas. É estranho, porque se o céu estava muito bonito, não vai ter como ter chuva, tá? Então, não faz sentido isso também que a pessoa escreveu. Cheguei cedo, mas depois do horário da aula. Então não tem como ter chegado cedo se ela chegou depois, se a pessoa chegou depois do horário. Não faz sentido, isso tudo pode acompanhar no nosso vídeo sobre coerência textual, tá bom? Vamos lá agora na questão do planejamento da tese, de toda a redação. Como que eu posso ser coerente e melhorar o meu texto? Presta atenção. Vamos pegar aqui, ó, o Enem 2011, que tinha como tema Viver em Rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Um tema muito ótimo para se debater, a questão rede social, a questão da invasão de privacidade hoje em dia, que também é virtual, né? Aí vamos imaginar um candidato que ele pensa o seguinte. Ele pensa que dentro desse tema, óbvio, sempre dentro do tema, para não haver fuga ou tangenciamento ao tema, que a internet diminui nossa compreensão pelo que é público. A tese aqui seria o ponto de vista materializado linguisticamente. Tá? Então a internet diminui nossa compreensão pelo que é público. E como é que ele vai provar isso? Quais argumentos ele vai utilizar para convencer ou persuadir o leitor, ou seja, a banca? Ele vai usar o argumento número 1. Somente nesse ano entrou em vigor o Marco Civil da Internet. Tá? Notem que ele está dizendo exatamente que precisa de regulamentar. E somente esse ano, de 2014, nós tivemos essa regulamentação. Tá? Por isso que a gente não tem ainda muita compreensão. Tá bom? O argumento 2 que ele vai utilizar, lembrando que ele tem só 30 linhas no Enem, e de acordo com o vestibular vai ter uma quantidade maior, geralmente. O argumento 2 ele vai dizer: autoridades não sabem fiscalizar. Sempre em prol da tese dele, sempre, né? Ok, fechou o argumento 1, fechou o argumento 2, mas a conclusão dele não fecha. Porque ele falou aqui que a questão do Marco Civil foi só agora, por isso que a gente não tem muita compreensão do que é público. A questão das autoridades não sabem fiscalizar, ele também fechou o pensamento que vinha antes, com a questão da tese, mas na conclusão ele diz: precisamos de uma internet mais livre.
Não, ele está dizendo exatamente que a gente não tem compreensão, que precisa se controlar. Ele trouxe o exemplo do marco civil, ele falou que as autoridades têm que fiscalizar. Como assim ele diz que... ele conclui o texto dizendo que a gente precisa de uma internet mais livre? Tá? Não é coerente, ou seja, não faz sentido e fica contraditório. E a gente falou no nosso vídeo sobre coerência textual que isso não seria uma forma muito adequada de fechar as ideias, tá bom? Exemplo número 2 então agora, ó. Migração para o Brasil, Enem 2012. Aí vamos imaginar que um candidato ele pensa o seguinte: é preciso deixar os estrangeiros entrarem para enriquecer o Brasil. Esse é o ponto de vista dele materializado. Quando ele está materializado, é a tese. Tá? E como é que ele vai fazer para provar a tese dele de que é preciso deixar os estrangeiros entrar para enriquecer o Brasil? O argumento 1. A quantidade de culturas distintas traz menos preconceito em comparação aos outros países. É verdade. Só ver, por exemplo, os Estados Unidos, outros países, como eles são muito menos tolerantes, desculpem, com a heterogeneidade, né? Muitas gangues, isso. Relativamente, nós vivemos com harmonia aqui no Brasil. Então, é um argumento válido para provar que tem que deixar os estrangeiros entrar para enriquecer. Argumento número 2. A entrada deve ser moderada. Bom, fica incoerente, fica contraditório no planejamento dele, e quando ele for escrever também vai ficar contraditório. Por quê? Ele está dizendo que deve deixar os estrangeiros entrarem para enriquecer o país. Ele está dizendo que a cultura distinta é bom para a nossa construção de identidade, a questão do preconceito. E aí o próximo argumento ele larga um argumento totalmente contraditório e incoerente, que é a entrada deve ser moderada. A gente, se vai seguir a linha de pensamento da tese, ele não pode falar alguma coisa contra a questão de deixar os estrangeiros entrarem, tá? Mas pode deixar entrar determinadas formas. Notem que já é uma forma diferente de configurar a tese, tá? E a conclusão, a implementação de uma política social detalhada para acolhimento de estrangeiros. Ele acha que tem que acolher, mas esse argumento aqui está incoerente, está contraditório. Por fim, Enem 2013. Os efeitos da lei seca, que foi um tema muito bom ser debatido também pelo Enem. Vamos imaginar que outro candidato ele pensa o seguinte: a lei não funciona somente com fiscalização. Tá? É isso que ele pensa, a lei seca, né? Tinha que avaliar a lei, não falar de direção e álcool. Tinha que avaliar a lei seca. E ele acha que é o seguinte: a lei seca, não funciona somente com fiscalização. E ele vai ter que me provar disso. O que ele vai utilizar como argumento? A fiscalização inicial foi eficiente, teve bastante fiscalização quando a lei saiu. Mas não é constante, não foi constante também, né? Na verdade aqui não é constante porque não é até hoje. Tá? A fiscalização, ele quer dizer, deixou muito a desejar ao longo do tempo. Então é uma forma exatamente que somente com fiscalização a gente não consegue barrar, tá? O argumento 2, os controles jurídicos são caça-níqueis. Percebem que aqui ele até tem razão em dizer que os controles jurídicos são caça-níqueis, mas não faz sentido, não é nem contraditório, mas não faz sentido com a tese, ou seja, de que a lei não funciona somente com a fiscalização. Percebam que aqui eu não consigo fazer uma junção de pensamento entre a tese e o argumento 2. E a conclusão é preciso aumentar a fiscalização. Tem que voltar a fiscalizar, né, para pegar o pessoal com bebida e dirigindo. Mas também os investimentos em educação no trânsito. Ele disse exatamente, eu preciso investir em trânsito, em educação de trânsito, e preciso investir em fiscalização. Mas esse argumento aqui, ele não está de acordo com a tese. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse foi a questão de melhorar a coerência textual, tá bom? Não deixe de acompanhar nossos vídeos, curta nossas páginas, tá bom? Valeu, falou! O Tomás, grande Tomás Turbando, e sempre assiste os... Tá rindo? O cara é meu amigo, pô! Sempre assiste nossos vídeos de madrugada, né? O Tomás Turbando sempre lá...
Um beijo, quer dizer, um abraço, né? Um Um beijo no Tomás Urbano, tá bom? Até mais.